Na manhã de 9 de novembro de 1888, um indescritível ato de terror foi descoberto. O corpo de Mary Jane Kelly foi encontrado caído em seu quarto em Londres. Seu cadáver sem vida, tendo sido estripado e mutilado. Seu rosto foi cortado e ficou irreconhecível, com quase todos os seus órgãos internos removidos de seu abdômen. O que é ainda mais preocupante é que esse foi o caso número 5 de uma série de assassinatos brutais cometidos por um homem desconhecido, que a imprensa apelidou de Jack o Estripador. Bem-vindos de volta ao Aprendizado Curioso. Se ficou interessado, já deixa o seu like e embarque conosco para conhecer e desbravar a história sombria e misteriosa de Jack Estripador. Afinal, quem era ele? Por que ele nunca foi pego? Tiveram mais vítimas? Abordaremos tudo isso e muito mais. De 1888 a 1891, os assassinatos de Whitechapel aconteceram. Foram uma série de assassinatos brutais que aconteceu no bairro de Whitechapel, localizado a leste de Londres, Inglaterra. Ao todo, 11 assassinatos ocorreram durante esses 3 anos e todas as vítimas eram mulheres. A parte mais assustadora desses assassinatos é o fato de que cada um dos culpados permanecem desconhecidos até hoje. Isso inclui o assassino do Canônico 5. Os 5 canônicos referem-se a um grupo de 5 mulheres que foram assassinadas pelo infame Jack o Estripador. Eles são vistos como distintos do resto dos assassinatos, pois seus corpos foram deixados de uma forma muito particular. As vítimas eram prostitutas, e todas encontradas com suas gargantas cortadas e seus rostos mutilados. 3 das vítimas tiveram seus órgãos internos removidos de seus abdômenes. O estripamento foi feito de maneira tão particular, o que leva a acreditar que o assassino tinha algum tipo de formação médica. Era uma época terrível para se viver como uma mulher em um ambiente pobre. Antes de prosseguirmos, é importante entender o que estava acontecendo na Inglaterra naquele momento. No final de 1800, Londres era extremamente subdesenvolvida. Grande parte da classe trabalhadora britânica consistia de imigrantes irlandeses e refugiados judeus da Rússia. Devido a este fluxo de estrangeiros que se deslocam para o país, os bairros ficaram superlotados. Os crimes, as doenças e a pobreza cresceram de forma desenfreada. Como resultado, a xenofobia permaneceu predominante entre a classe alta da Inglaterra. Uma das áreas centrais para os imigrantes mais pobres era Whitechapel, um pequeno distrito a leste de Londres. No final do século XIX, os imigrantes tomavam as ruas do leste de Londres, e com isso o aumento populacional passou para aproximadamente 80 mil habitantes. No entanto, devido à escassez de recursos, os prédios ficaram superlotados e infestados de doenças. Enquanto muitos homens recorriam a fábricas e trabalhos de manutenção para sobreviver, a maioria das mulheres tinham que recorrer à prostituição. E, consequentemente, a reputação da área piorou, e Whitechapel logo foi considerado o bairro mais notório da cidade, e muito por conta da violência. As pessoas eram roubadas e agredidas sexualmente com frequência, e quando alguém era morto, isso era visto como algo comum e não diferente de crimes menores. A polícia realizava investigações limitadas, se é que alguma, e muitas vezes desistia se não tivesse pistas dentro de algumas horas, tornando o leste de Londres um paraíso para assassinos em série. Se eles quisessem atacar as pessoas sem muita ameaça da aplicação da lei, Whitechapel serviria como um refúgio para tais atos. E foi nesse cenário que começaram os assassinatos. Morar em Whitechapel parecia estar em um filme de terror, e entre 3 de abril de 1888 e 13 de fevereiro de 1891, 11 mulheres foram brutalmente assassinadas na região. Viver em Whitechapel no final do século XIX era como estar em um filme de terror. Como todas as vítimas tinham um perfil semelhante, a polícia investigou os assassinatos como um único caso. Acredita-se que a maioria das mulheres assassinadas eram prostitutas. Devido ao curto espaço de tempo e localização dos assassinatos, concluiu-se que eles estavam conectados. No entanto, 5 dos assassinatos foram particularmente brutais, e tanto a polícia quanto a imprensa os notaram por serem cruéis e sádicos. Esses assassinatos ficaram conhecidos como os 5 canônicos. Os corpos das vítimas foram todos deixados em condições semelhantes, com gargantas cortadas e corpos mutilados, incluindo a remoção de órgãos internos do abdômen. Isso levou à ideia de que o assassino era da área médica. Até um pedaço de rim humano foi enviado à polícia.
Uma investigação posterior confirmou que esses assassinatos foram cometidos pelo mesmo perpetrador, mas duvidou que o mesmo tivesse qualquer conhecimento médico. Embora todas as vítimas estivessem envolvidas em trabalho sexual, apenas uma das 5 canônicas, Mary Jane Kelly, foi confirmada como prostituta. A polícia não conseguiu resolver o caso e o público ficou cada vez mais frustrado. A falta de tecnologia na época tornou mais difícil encontrar o assassino. O Comitê de Vigilância de Whitechapel foi formado para resolver o problema por conta própria, solicitado por um construtor local chamado George Lusky. Cidadãos voluntários no leste de Londres saíram às ruas à noite patrulhando em busca de suspeitos. O Comitê de Vigilância de Whitechapel pressionou as autoridades locais a oferecer uma recompensa de 50 libras a qualquer pessoa com informações sobre o assassino. Uma quantia expressiva para a época. Centenas de cartas foram recebidas, incluindo muitas de pessoas em busca de atenção afirmando ser o assassino. Uma carta infame, apelidada de Carta do Inferno, foi recebida por George Lusky em 27 de setembro de 1888, e ganhou atenção após o assassinato de Catherine Doves, cujo corpo foi encontrado com parte de sua orelha cortada, semelhante ao que foi detalhado na carta. Esta carta é mais famosa por originar o nome Jack, o Estripador, que começou a aparecer em jornais de todo o mundo. Outros nomes como Saucy Jack, Jack Sheridan e George Hip Gang apareceram em cartas posteriores. Apesar de produzir vários suspeitos, a identidade de Jack, o Estripador, permanece desconhecida até hoje, e aqueles ligados ao caso e à investigação já morreram. No entanto, o interesse público em descobrir a identidade do assassino manteve o caso vivo, levando a um fenômeno conhecido como hiperologia, com inúmeros livros, artigos, documentários e filmes explorando as possibilidades. A investigação dos assassinatos pela Polícia Metropolitana de Londres incluiu vários suspeitos, um número significativo dos quais eram imigrantes. Devido à xenofobia predominante em relação aos estrangeiros na época, muitas pessoas acreditavam que o assassino era irlandês ou judeu. Inicialmente pensou-se que os assassinatos tivessem ocorrido em um local de trabalho ou sala de aula, principalmente nos finais de semana e feriados, levando os investigadores a considerar os suspeitos morando em Whitechapel. A teoria de que o estripador era um médico ou cirurgião acabou sendo desmascarada. Entretanto, algumas pessoas ainda se apegavam à ideia de que o assassino era um profissional da área médica. Outros suspeitos incluíam o serial killer americano, Dr. Henry Howard Holmes, o autor Lewis Carroll, e até mesmo a possibilidade de Jack, o Estripador, ser uma mulher, apelidada de Jill the Ripper. Uma das teorias mais aterrorizantes, no entanto, sugeria que o assassino era um membro da realeza britânica, especificamente o príncipe Albert Victor, filho do rei Eduardo VII e neto da rainha Vitória. Embora alguns historiadores afirmem que Albert, que sofria de sífilis, cometera vários assassinatos durante períodos de insanidade, não há evidências que o liguem aos assassinatos de Whitechapel, e relatos indicam que ele não estava presente na vizinhança durante o período dos assassinatos. Hoje, a teoria de que o príncipe Albert era Jack o Estripador é considerada principalmente uma forragem para os teóricos da conspiração. A teoria de que o príncipe Albert Victor era Jack o Estripador ainda fascina autores, jornalistas e historiadores até hoje. Ao longo da história, houve muitos indivíduos aterrorizantes. Se você gostou desse pequeno relato sobre Jack o Estripador, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal e mergulhe no imenso mar das curiosidades. Até a próxima!